Eu me lembro que recém-casados, meus filhos pequenos, eu e minha esposa, a Mid, né, nós dando aula ali no cultinho infantil, ali em Osasco, São Paulo. Eu me lembro que eu tinha dificuldade de memorizar os livros da Bíblia. Eu conhecia alguns livros, mas eu tinha dificuldade de colocar em ordem, né, os livros, entender. E ali no cultinho nós começamos a ensinar aquele hino da Lagoinha que diz assim: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É um hino maravilhoso que fala de todos os livros da Bíblia. Eu te confesso que eu memorizei os livros da Bíblia cantando os hinos da Bíblia. E um grande abraço desde Bolívia, eu sou o missionário Samuel. Hoje é dia 10 de janeiro de 2026. E por que eu comecei esse vídeo contando essa história lá de Osasco, da minha memorização, dos livros da Bíblia, na escolinha, do culto? As crianças aprenderam, os meus filhos aprenderam e eu e minha esposa aprendemos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante para a nossa fé cristã: catecismo, confissão de fé e declaração de verdades fundamentais. O que é um catecismo? Para começar, uma confissão, né? Que é isso? Para explicar de forma bem simples, um catecismo é uma didática de ensino. Ela vem de uma palavra grega que significa ensinar oralmente, instruir oralmente. Basicamente, o catecismo é um método de ensino de perguntas e respostas. Na verdade, ajuda a gente a guardar as verdades da Bíblia no nosso coração, o catecismo. Já uma confissão de fé, como por exemplo essa aqui, a confissão de fé batista, as declarações de verdades que eu vou mostrar depois das Assembleias de Deus, é como um mapa. Essas declarações de verdade, declaração de fé, confissão de fé, catecismo, ajuda a gente a organizar o que a Bíblia diz sobre Deus, sobre Jesus, como devemos viver, para a gente não se perder em tantas confusões, né, que tem hoje em dia. Está tão confuso, as pessoas cada um ensinando uma coisa. E falando em confusão, escute isso. Muitos crentes hoje, eles têm muitas dúvidas sobre coisas que às vezes tem na questão da história. Pensa bem, no passado, as igrejas que vieram da Reforma Protestante, como os presbiterianos, batistas, anglicanos, sempre usaram catecismos para ensinar os seus membros. O objetivo aqui, meus amados, não é substituir a Bíblia, mas é colocar lenha na fogueira. O teólogo Arquibaldi Alexander disse que o catecismo é como uma lenha, o Espírito Santo é o fogo. Então, a lenha não aquece sozinha, precisa do fogo do Espírito Santo. Precisamos de ambos. Agora, um ponto aqui das Assembleias de Deus. E aqui vale, porque muitos assembleanos nem sabem que existem também as doutrinas escritas. Eu amo as Assembleias de Deus, eu sou das Assembleias de Deus. Em outubro, presta atenção você que é das Assembleias de Deus para entender isso. Em outubro de 1916, no Concílio Geral das Assembleias de Deus, lá nos Estados Unidos, os pioneiros colocaram essas verdades fundamentais no papel. E por que eles fizeram isso? Eles criaram as doutrinas bíblicas, que nós chamamos, para preservar a unidade da fé, para que todas as igrejas falassem a mesma coisa. E é interessante porque eles listaram pontos essenciais como que são 16 verdades fundamentais: a inspiração das Escrituras, a Trindade, a queda do homem, a salvação em Cristo. E é claro, as doutrinas que amamos, o batismo no Espírito Santo, a cura divina. São 16 verdades fundamentais. Os pioneiros das Assembleias de Deus escreveram isso para que seja uma unidade de confraternidade. Não é criar uma nova Bíblia e um novo documento, não. É para garantir a unidade. E é interessante porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, fala dessa unidade da fé, para que todos falem a mesma coisa, evitando, né, divisões doutrinárias. Infelizmente, muitos líderes e muitas igrejas desconhecem esses documentos e não ensinam essas bases de doutrina da fé, e fica muita coisa superficial. Só que estudar esses documentos não é ficar frio na fé, é colocar os alicerces no lugar para que a casa não caia, um alicerce firme da palavra de Deus. E você pergunta, mas o que isso importa hoje? Por que um novo catecismo? Por que um novo documento? Queridos, quando a gente entende o que crê, a nossa adoração se torna mais profunda. Para vocês verem que isso não é só teologia de gabinete. Olha só, olha como essas perguntas tocam o nosso coração, os nossos dias de hoje. Por exemplo, o propósito da nossa existência, da nossa vida. As pessoas falam, por que eu existo? Por que eu vivo? E tem muitas pessoas cometendo até, tirando a própria vida, né? Por causa dessas dúvidas. As pessoas não têm uma noção por que elas estão aqui nessa terra. O catecismo, por exemplo, esse aqui do Nova Cidade, ele vai fazer a pergunta, nesse método, essa didática: qual é o grande objetivo do homem? E a resposta é esse: glorificar a Deus e gozar dele para sempre. Queridos, isso muda tudo. Eu não existo para o meu próprio sucesso ou para agradar as pessoas. Eu existo para o prazer de Deus. Outro tema, por exemplo, sobre a nossa identidade. Está tão confuso isso, né?
As crianças estão sendo bombardeadas com a ideologia de gênero. E o catecismo vem e ensina para o seu filho. A pergunta: quem fez você? O catecismo responde: Deus. E por que Deus fez você e todas as coisas? E o catecismo responde: Deus criou você para a sua própria glória, para a glória dele. Queridos, quando uma criança, um adulto ou até mesmo um adolescente, ele entende que foi planejado para a glória de Deus, essa pessoa, essa criança, até mesmo esse adolescente, ganha uma dignidade que nenhuma ideologia de gênero maligna desse mundo pode tirar. Um terceiro e último exemplo: a pessoa lá no leito de morte, ou no hospital, ou mesmo no velório, uma falência, e a pergunta é essa: qual é o seu único consolo na vida e na morte? E a resposta do catecismo é de que você não pertence a você mesmo, mas você pertence ao seu fiel Salvador Jesus Cristo. Queridos, lá no hospital, numa crise financeira, num problema familiar, isso muda tudo. A minha paz não vem de que tudo vai dar certo, não. A minha paz vem de eu saber que eu não pertenço a mim mesmo, eu sou de Cristo. Então, para que tratar desses temas hoje? Nesse caso do Catecismo Nova Cidade, essa metodologia de perguntas e respostas, ela tem 3 objetivos básicos. 3 objetivos. Eu quero enumerar aqui e declarar com vocês. Primeiro, apresentar o Evangelho de Deus, o Evangelho completo. O Evangelho completo. Fala sobre Deus, a natureza humana, o pecado, a redenção, o todo da Bíblia. Para que isso? Para combater os erros da nossa época, essas mentiras, esses tantos erros que existem. Segundo, formar um povo diferente, um povo que vai nadar contra a cultura. Porque viver nessa terra hoje como Cristo viveu, nessa sociedade que esqueceu de Deus. E terceiro, isso não é só teoria, não. São verdades bíblicas como essa, seja aqui da Batista, seja aqui das Assembleias de Deus, que vão sustentar a gente nas horas difíceis. Estudar essas verdades vão moldar o nosso caráter, as nossas escolhas e onde nós estamos, na família, no trabalho. Então eu quero concluir esse vídeo com um convite, um desafio. Mergulhe na história da sua igreja. Conheça as verdades fundamentais da sua igreja. Busque conhecer a palavra de Deus de maneira profunda. E que 2026 seja um ano que sejamos cheios da palavra de Deus. E que o Espírito Santo acenda essa lenha do conhecimento que está no seu coração. A minha oração é que em 2026 nós possamos encher o nosso coração da palavra de Deus. Ser cheio de Deus e do conhecimento bíblico. E nós estamos gravando essa série chamada do Catecismo da Nova Cidade. É uma atualização dessas verdades bíblicas das confissões de fé, atualizada para os nossos dias de hoje. Está aqui a introdução por Timothy Keller, John Piper, Dave Carson, olha quantos nomes, Mark Dever, de 9 marcas de uma igreja saudável, Juan Sanches, homens de Deus, teólogos contemporâneos. Então eles analisam as confissões de fé, Batista, de Westminster, o Catecismo Menor, Maior, as confissões de fé, as declarações de fé. Eles analisam e trazem uma contextualização para os nossos dias do século XXI. É espetacular esse material. Então nós estamos nessa série do Catecismo da Nova Cidade. Então nesse vídeo você pode entender hoje um pouquinho o que é um catecismo, o que é uma confissão de fé, o que é uma declaração de verdade fundamental. Então estude, conheça as verdades da sua igreja, de onde você está. Pergunte ao seu pastor, pergunte aos irmãos, qual é a nossa confissão de fé? Qual é a nossa declaração de fé? O que temos que aprender? E Deus vai iluminar o seu coração e você vai crescer em graça e conhecimento. É a minha oração por você. Que Deus te abençoe. Sou o missionário Samuel Silva, falando desde Bolívia. Um grande abraço. Que Deus abençoe. A paz.